Olá, seja muito bem-vindo ao 365 Dias com a Bíblia. Hoje nós chegamos ao dia 4 da nossa jornada de leitura da Bíblia em um ano. Olha, a nossa jornada de hoje vai nos levar por um caminho de contrastes bem profundo, sabe? A gente começa lá em Gênesis com aquela escolha trágica de Caim, que basicamente introduz a violência no mundo. Mas logo em seguida, a gente encontra um refúgio, um descanso para a alma no Salmo 4. Daí, pulamos para Mateus para ouvir o chamado forte de João Batista, preparando o caminho do Senhor. E para amarrar tudo isso, o catecismo vai nos mostrar o que conecta todas essas leituras: o amor. O amor como a finalidade de toda a nossa fé. Então vamos começar? Nossa primeira leitura é em Gênesis capítulo 4. É aqui que a gente se depara com a história que marca, né? A primeira grande rachadura na família humana, a história de Caim e Abel. A história começa de um jeito bem simples, né? Com dois irmãos. De um lado, Caim, o agricultor. Do outro, Abel, o pastor de ovelhas. E os dois resolvem oferecer um sacrifício a Deus. Caim traz os frutos da terra e Abel traz os melhores animais do seu rebanho. O que a Escritura nos conta é que Deus olhou com agrado para a oferta de Abel, mas, para a de Caim, não. E é justamente essa diferença que vai plantar a sementinha do conflito que a gente vai ver a seguir. E a reação de Caim é imediata. A raiva, o ressentimento, aquele toma conta dele. E é nesse exato momento que Deus se aproxima. Mas não para punir, não. Ele vem com uma pergunta. Uma pergunta que, nossa, ecoa até hoje. Por que você está tão irado? Por que esse rosto abatido? É incrível porque aqui Deus dá a Caim uma escolha e um aviso muito sério. Ele basicamente descreve o pecado como um animal selvagem, sabe? Agachado na porta, só esperando para dar o bote. E Deus diz: se você fizer o mal, o pecado vai estar aí, te esperando. Mas você deve dominá-lo. A responsabilidade, no fim das contas, era toda de Caim. Mas Caim, ele ignora o aviso. Ele chama o irmão para o campo e o mata. E logo em seguida vem outra pergunta de Deus, uma pergunta que corta a alma. Onde está seu irmão Abel? A resposta de Caim, é uma das frases mais conhecidas e tristes de toda a Bíblia, né? É uma tentativa clara de fugir da própria responsabilidade. Não sei, por acaso sou guarda do meu irmão? E a consequência desse pecado é o afastamento, a solidão. Caim é amaldiçoado, é expulso, ele se torna um andarilho sem rumo. Mas aí acontece algo surpreendente. Num ato de misericórdia que a gente nem consegue entender direito, Deus coloca um sinal em Caim, para que ninguém se vingue dele. Ou seja, mesmo no meio do castigo, a vida de Caim é protegida por Deus. Depois disso, ele se afasta da presença do Senhor e assim termina esse capítulo tão trágico. Ufa! Depois de toda essa tensão, essa violência de Gênesis, a nossa leitura de agora nos leva para um lugar completamente diferente, um lugar de descanso. É o Salmo 4. Pensa nele como uma oração que nos ensina a achar a paz, a segurança, não naquilo que a gente faz, mas numa confiança total em Deus. O salmista já começa com um pedido de ajuda, mas é um pedido que já vem cheio de confiança, sabe? Quando eu chamo, responde-me, ó Deus da minha justiça. Tem piedade de mim e ouve a minha oração. É como se ele estivesse nos lembrando que mesmo que o mundo ao redor busque coisas vazias, a mentira, Deus sempre escuta quem o chama de coração. E enquanto tanta gente corre atrás da felicidade em coisas que não duram, o salmista acha uma alegria muito mais profunda, na simples presença de Deus. E essa confiança toda resulta numa paz, uma paz perfeita. Olha que palavras lindas. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Então, depois desse momento de repouso, de paz, que tal a gente ir para o caminho da ação? Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 3. É lá que a gente encontra a figura impressionante de João Batista. Aquela voz que grita no deserto, sabe? Nos chamando para fazer uma escolha, para preparar o caminho para a chegada do Salvador. João Batista aparece no deserto com uma mensagem que não podia esperar. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Ele é exatamente aquela voz que o profeta Isaías tinha anunciado, chamando todo mundo a acertar os caminhos da vida. E as pessoas iam, viu? Multidões iam até ele, confessavam seus pecados e eram batizadas ali, no Rio Jordão. Era um sinal visível de uma mudança que estava acontecendo por dentro.
Mas o próprio João faz questão de deixar muito claro, o batismo dele era só uma preparação. Ele dizia algo como, olha, eu batizo vocês com água para mostrar arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. O batismo de Jesus seria algo, uau, muito mais profundo. Um fogo que purifica, que separa o que tem valor do que precisa ser jogado fora. E aí, no meio de tudo isso, o próprio Jesus aparece para ser batizado. João até hesita no começo, né? Mas Jesus insiste, dizendo que era preciso cumprir toda a justiça. E no momento em que Jesus sai da água, que cena! Os céus se abrem, o Espírito de Deus desce sobre ele como uma pomba, e uma voz vinda do céu declara para todo mundo ouvir: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. É a revelação da Trindade ali ao vivo, e é o pontapé inicial do ministério de Jesus. Para a gente fechar a nossa reflexão de hoje, vamos para o Catecismo da Igreja Católica. A gente viu a escolha de Caim pelo pecado, a busca do salmista pela paz, o chamado de João Batista à conversão. Agora o Catecismo vai nos dar a chave, sabe? A peça que une tudo isso e nos ajuda a entender o propósito final por trás de todas essas histórias. A primeira coisa que o Catecismo nos lembra é algo muito prático. A mensagem da fé não é para ser uma fórmula engessada. Pelo contrário, ela precisa ser adaptada para cada cultura, para cada idade, para cada situação de vida. O objetivo é sempre o mesmo, no final das contas: ajudar a fé a crescer, a amadurecer e a criar raízes bem fundas na vida da gente. Mas o que é que deve guiar toda essa adaptação? Qual é o norte? Bom, o catecismo aponta direto para o coração de tudo, para a virtude que está acima de todas as outras. E esse centro é o amor, a caridade. O catecismo ensina que absolutamente tudo na nossa fé, cada regra, cada ensinamento, cada história que a gente lê, tudo aponta para uma única direção. Como o texto diz, qualquer ato de virtude verdadeiramente cristão não tem outra origem e nem outro fim a não ser o amor. É o amor que dá o verdadeiro sentido a tudo que vimos hoje. A escolha de Caim, a confiança do salmista e o batismo de Jesus. Tudo converge para o amor. Que dia, hein? Hoje nós refletimos sobre Gênesis 4, o Salmo 4, Mateus capítulo 3 e os parágrafos de 18 a 25 do Catecismo da Igreja Católica. Espero de coração que tenha sido um momento enriquecedor. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder nosso próximo encontro, tá bem? E assim a gente continua, juntos, nesta jornada diária pela Palavra de Deus.